Shalom, shalom, minha gente! Mais um RicaCast chegando para você, para abençoar a sua vida. E claro, né? Sempre com um convidado muito especial. Gente que me inspira, gente que me impulsiona, gente que me leva a pensar para frente, gente que me faz pensar em gente. E olha só, para você que não sabe, por que rica, Isa? Rica é um acróstico, rompendo de forma intencional, completa e ajustada. Completa, corpo, alma, espírito, você, sua família, seus amigos, mesmo porque uma das grandes riquezas que temos é ter Deus, vida emocional saudável e relacionamentos. E claro, né? Nos relacionamentos temos amigos, temos mentores e temos o nosso principal que é a família. Então aqui é o que você vai aprender. Como é que eu posso cuidar das minhas maiores riquezas? Portanto, aproveita. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva logo, viu, minha gente? E compartilha bem muito esse podcast de hoje, porque tá fortex. Você, mulher maravilhosa, filha de Deus, que entendeu que nasceu com uma missão de transformar gerações, é para você esse podcast. Então aproveitem, interajam, comentem muito, compartilhem, chame suas amigas, faz um café, senta suas amigas aí e vão assistir juntas. Tá bem? Quero apresentar para vocês uma amiga preciosa que eu amo muito, uma mulher que me inspira e Deus tem usado ela para levantar gerações. Eu me refiro a ela, a doutora Jane Louise. Muito bom, prazer. Maravilha. Gente, olha, nós não combinamos o look, tá? Pois é. Mas assim, a gente é tão sincronizada que deu certo, né? Tudo se ajusta. Amiga, primeiramente, obrigada. Muito bom. Obrigada por derramar nessa geração sua coragem, sua ousadia, seu temor, sua fé e a sua vocação, Sim. não é? E antes de qualquer coisa, fala pra gente, quem é Jane? Que pergunta difícil, mas é uma honra, em primeiro lugar, né? Uma honra e uma alegria estar aqui. Não só pela amizade, mas pela oportunidade de levar e transmitir o que Deus mandou eu fazer. Uau. Então, muito obrigada por reconhecer esse chamado de Deus na minha vida. Muito obrigada. Jane Louise é uma mulher com muita identidade em Cristo, que passou por muitos momentos de altivez e arrogância. Fui construída, uma mulher construída dessa forma, mas que em 2018 Deus chamou ela e falou: vem cá, vem viver sua identidade porque eu preciso de ti. Uau. Essa é a Jane Louise, que construiu um currículo desde muito nova, aos 15 anos, já sabia o que eu queria, o que eu ia fazer, para onde eu ia, com muita altivez e arrogância. Mãe solo aos 17, aos 18 policial militar, aqui em São Paulo, por 6 anos. Aos 18, vestibular, minha primeira graduação. 23, eu estava formada, casada, com um filho e advogando. Eu amo advogar, eu amo instruir pessoas no direito. E outros currículos que eu fui buscando até chegar ao Libertas. Uau! Mãe, avó de 3 netos. O quarto nasce esse ano. Meu Deus! Tô na melhor fase da vida, os netos. Muito bom. Gente, com essa pele, né? Quem diz que essa pessoa tem 3 melanina. Coisa mais linda. Muito bom. Gente, olha só. Eu conheci a Jane na pandemia. Sim. Foi quando eu fui movimentada por Deus para falar contra a violência doméstica. Através de Cecília, não sei se você lembra. Não Cecília lembro. Sfalso. Cecília Sfalso, verdade. Maravilhosa, Cecília. Isso. E eu fui revirada para falar. Eu me lembro que eu sentei na mesa de casa, eram umas 9 da noite, e comecei a estudar Juízes 19. Quando não havia lei, cada um fazia o que estava na cabeça, e é quando o homem decide ir atrás da mulher que tinha ido embora de casa, esquartejá-la, acabar com a vida dela. E eu fiquei das 9 da noite até meio-dia do dia seguinte, com aquela mensagem no meu coração, pensando o quanto a mulher foi silenciada, sim, o quanto ela foi seduzida para a morte, e não houve quem a defendesse. Sim. Só que o versículo em Juízes 19 encerra dizendo: falem disso. Isso. E se lá na Bíblia está escrito para a gente falar, fiquei com aquilo no coração. Fiz uma live. Da live a repercussão veio, e aí entrou a conexão com outras pessoas, muitas vítimas, muitas. E eu entrei em desespero, eu disse: agora como é que eu vou cuidar dessas pessoas? Foi quando eu conheci o Liberte do Seu Opressor através da doutora Jane, e a nossa missão se juntou para amar mulheres e cuidar, né? Gente que ama gente. E hoje
A gente tem muita coisa para compartilhar com vocês. Na verdade, mais ela do que eu, né? E eu quero mesmo que ela derrame tudo que ela tem para nós. Amiga, me fala uma coisa. Como foi que tu começou com essa coisa de defender mulher? Por quê? Pois é, eu sou uma mulher, como eu falei, né? Conheço bem a minha identidade, eu amo ser mulher, amo ser feminina, pratico a feminilidade, mas como eu falei agora há pouco, eu era uma mulher muito altiva e arrogante mesmo, cheia de si. Olha só. Com meu currículo enorme, muitas formações, esse ano eu comecei outra e eu amo estudar. Eu entendia que as formações são minhas, eu adquiri. Então o Deus do intelecto era muito sobre mim, cristã já. Tá? Sou casada há 23 anos, mas há 15 anos eu ainda era assim. Meu Deus. E num evento de mulheres, eu amo evento de mulheres, eventos de conexões, eu acredito muito que existe muita transformação, restauração nas conexões femininas. Acredito muito. E eu estava em mais um evento, como eu amo ir. E naquele evento específico, fevereiro de 2018, eu perguntei para mim, sentada sempre lá na frente, eu perguntei, o que você está fazendo aqui hoje? O que você veio buscar nesse evento? E eu respondi, mais um para o meu currículo. E o Espírito Santo falou assim, se permita hoje ser diferente. Eu, que voz é essa? Ok, vou me permitir. Eu dei essa resposta. Ok, eu permito, permissão. Joguei. Eu permito que esse evento faça algo diferente. Meu Deus. E o evento aconteceu e a pessoa que estava dando, era um curso, na verdade, era uma formação, Curadas para Curar. E nessa formação, naquele momento que eu falei isso, começou a aula e no final daquela aula, a professora palestrante virou para mim especificamente. Ela falou assim, Jane, o Senhor manda te dizer que você está obesa. Olha só. Eu, que afronta. Oi, me respeite. Eu sei. Eu fiquei muito constrangida. Foi mesmo. Muito constrangida. E eu falei, nossa, que desnecessário. Ela ainda falou meu nome. Eu sei que eu tô gordinha. Que deselegante. Sei que eu estou no sobrepeso. E ela, você não gostou, né, de ouvir. Fiz assim para ela. E ela falou assim, o Senhor manda dizer que você está obesa de conhecimento. E as filhas dele, suas irmãs, estão morrendo porque você não compartilha esse conhecimento. Meu Deus. E eu me fechei ali naquele momento. Ela, você entendeu? Eu disse que sim, mas eu não tinha entendido nada. Eu estava brava, na verdade, pelo constrangimento. Todo mundo ficou me olhando. E eu falei, ok. Disfarcei, fui pro meu quarto de hotel e ali eu chorei muito. Eu falei que eu ia permitir, mas não permiti passar vergonha. Enfim, chorei muito, muito, muito no chão daquele hotel. E quando eu levantei a cabeça, tinha um espelho naquele quarto de hotel, aquele espelho bem grande de parede, né? E quando eu olhei, o Espírito Santo falou, o primeiro opressor da sua vida é você mesmo. Meu Deus. Para o trabalho que eu preciso que você faça, eu preciso que você jogue toda arrogância e altivez. Porque senão você não vai conseguir fazer o que eu preciso fazer com as mulheres, suas irmãs. Eu preciso de acolhimento sem julgamento. Esse é o lema do Liberte-se. Acolhimento sem julgamento. Porque na minha altivez e arrogância, nós julgamos. E para esse trabalho, ele precisava tratar primeiro em mim. Então, o Liberte-se do opressor nasceu da minha libertação para acolher mulheres. Uau. E ele foi nítido, ele falando a mim, o primeiro opressor da sua vida é você. Liberte-se do opressor. Foi muito tenso. Aquela manhã de quarta-feira. Que encontro poderoso. Foi poderoso. Ali nasce outra mulher. Sim. Toda altivez, arrogância, ego foi embora. É claro que isso está na minha formação e com inteligência emocional você vai conduzindo isso para fazer o que Deus mandou fazer. Não estou dizendo que agora eu sou perfeita, não. A gente agora sabe lidar, dá nome e conduz isso de uma forma saudável. Então, o Liberte do Opressor, esse nome ficou muito forte e eu fiquei buscando, ok, me libertei, vai acontecer, graduação, né? Vai vindo. Gradativamente, mas o que eu faço com esse nome? Se eu tenho que acolher sem julgamento, eu vou acolher quem? E fui fazendo essas perguntas. Isso durou o dia todo daquela quarta-feira. E veio o nome, a estratégia, vai para o Instagram, começa a colocar o que você sabe, porque você tem muito conteúdo, muito currículo para isso. E foi rápido. Criei a página Liberte-se do Opressor e comecei a colocar conteúdo técnico jurídico, porque sou a minha primeira formação, advogada.
Foi crescendo, fevereiro. Em abril, a OAB me convida, a OAB de Niterói me convida a ser delegada institucional nos 4 municípios. Meu Deus. E eu, gente, muito rápido, muito rápido. E o presidente da OAB que me convidou na época, ele falou assim, onde você estava com esse currículo todo? O Espírito Santo no meu ouvido. Liberte-se do opressor. Você vivia para você. Gente. E eu estava trabalhando. Ele, você, assim, seu currículo é sensacional para fazer o que eu preciso fazer. Aonde você estava? Essa palavra ficava ecoando. E eu entendi onde eu estava. Eu estava em mim. Eu estava trabalhando para mim e só eu, né? Meu Deus. E isso foi em abril. E aí eu viajei em 2018 todo. Fui para a Europa, fui para a América para falar da Lei Maria da Penha, uma das 5 melhores do mundo. E pronto, falei, pronto, tá tudo bem, tô na benção. Viajando, né? Cumpri meu propósito. Viajando de avião para tudo quanto é lado, né? O mundo inteiro. Nossa, que bom, né? Tá gostosinho. Tô cumprindo. Mas no final de 2018, novembro já de 2018, numa reunião, eu naquela função já, coordenando 4 plantões de 4 deanos de 4 cidades, faziam reuniões anuais para discutir estatísticas. Aí, em novembro, nós discutimos a estatística daquele ano, 2018. Chegamos à conclusão que, várias conclusões, na verdade, mas o principal que me levou, mais uma vez, ao Liberte-se. Quais os dias de maiores índices de violência doméstica? Quarta e domingo. Naquela reunião, a gente chegou a essa conclusão, observando com os documentos, os observatórios que nós temos. Por que quarta e domingo? E ficamos questionando na mesa. Dia de jogo. Uau. Concluímos isso. Então, os índices de violência são maiores quarta e domingo, dia de jogo. Vamos criar campanhas, trabalhar, a mesa era para isso. Para, nesses dias, focar na prevenção, no enfrentamento do combate à violência. Terminou a reunião. Aí o patrulheiro da cidade de São Gonçalo, ele me chamou num canto, ele falou assim, eu sei que a senhora é crente. Olha. E eu não falei na mesa para não te constranger. Eu falei, ele falou assim, é dia de culto. É dia que os irmãozinhos saem cheios do poder da igreja e soca a esposa em casa. Na hora que ele falou aquilo, entrou uma flecha em mim e o Espírito Santo de novo, você ainda não está fazendo o que eu mandei você fazer. Uou. Caí. Cheguei em casa, falei, meu Deus, o que é então para mim fazer? Se eu já estou colocando os conteúdos, já estou acolhendo mulheres, já estou na função, estou falando da lei, o que mais que o senhor quer? Fale às minhas filhas. Suas irmãs. Suas irmãs. Fale a elas, elas precisam disso. Ok, né? Simples, né? Mas simples. Só que não, né, produção? Virou o ano, 2019, fui pro meu pastor na época. Sim. Falei, olha, aconteceu isso, assim? Ele, tô acompanhando o Instagram, muito bom. Enfim, seu trabalho, agora nessa função, tá viajando bastante. Falei, então, quero falar na igreja. Falei, não podemos falar isso na igreja. Eu, como não, gente? Não, Jane, não temos estatística. Sim. Isso é um assunto muito delicado, isso é de família, isso não se fala em igreja. Mas se você se incomodou, porque aí eu questionei, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, sai do hall de membros. Porque aqui eu não vou te dar abertura de falar disso. 5 anos de igreja. Meu Deus. Eu cheguei em casa e falei assim, e agora? O marido falou assim, fala com a fulana, fala com a ciclana. Conhecendo muita gente, fui batendo. Isa, 2019 inteiro, eu não consegui falar em nenhuma igreja. Nenhuma. Eu mendiguei oportunidade. Eu ofereci pagar evento para falar sobre isso. Não deixaram. Não deixaram. E eu recebi diversas desculpas. Meu jeito de ser, meu cabelo muito curto. Esse cabelo como incomoda, né? Demais. Como diz. Meu casamento, de eu aparecer mais do que meu marido, isso não é bom dentro da igreja. Eu nem sei o que é esse aparecer mais, mas enfim. Nem eu. Pois é. Que eu ia disseminar o divórcio dentro da igreja com esse tipo de fala, que eu ia instruir as mulheres dentro da igreja, e isso não é bom. Eu ouvi isso.
E o para chocar, assim, o pior foi ouvir de uma líder mulher que ela preferia uma mulher que apanha e ora para ela discipular do que uma mulher divorciada. Meu Deus. Aquilo ali, assim, foi um boom que eu recebi e foi o olhar que eu não tinha para as mulheres divorciadas. Eu falei assim, mas o que tem a mulher divorciada? Cheguei em casa pensando com aquilo e eu olhei para o meu ciclo de amizades mais íntimos, eram todas divorciadas. Olha isso. Eu falei, gente, o que tem a mulher divorciada? O que acontece com ela? O que estão vendo que eu não vejo. E aí eu fui perguntar para cada uma delas. E aí elas, né? Jane, você nunca percebeu? Eu falei, não, gente, para mim. Tanto que vocês, né? Eu sou casada, na época eu tinha 18 anos, 17 anos de casada. Eu andava com elas andam comigo. Eu viajo, inclusive, com elas e assim, nunca, né? Ela, Jane, você é fora da curva. Mas a maioria não nos querem perto. Nos colocam num lugar de, muitas vezes, de... Como que eu posso falar? Tá me fugindo a palavra. De inveja, de disputa, rival, né? de rivalidade, de tola, porque nós não seguramos nosso casamento, nosso marido. Eu falei, ela já sai da caixinha. Falei, meu Deus. E aí eu orei. Porque eu entendia que eu não podia falar sobre isso, porque eu nunca fui divorciado. Então eu falei, Senhor, levanta uma geração de mulheres divorciadas para falar sobre isso. Eu estou aqui com elas, mas levanta uma geração. Porque elas precisam falar disso. Porque filhas de Deus não é o estado civil. É isso. Você não é seu estado civil. É isso. Elas não são o estado civil. Nós somos filhas de Deus. Ponto. Foi assim, outro choque, né? Ver esse lado que eu não via. Trabalhar com violência doméstica, Isa, ramifica para tanta coisa. Ramifica, assim, absurdos que eu nunca imaginei que fosse trabalhar. E aí tem a psicanálise. Esse ano faz 10 anos de formação na psicanálise. Com esse trabalho crescendo de forma técnica, muito jurídica, a psicanálise te dá escuta ativa do que está por trás daquela fala, né? Humaniza. Isso. E tem algo ali, né? Conforme aquela mulher ia falando. E eu gosto muito de ouvir. Então, nessa função, e tentando falar às igrejas, elas falam muito da primeira infância. Do emocional. E aí vem a dependência emocional. E eu, olhando para a igreja, para as minhas irmãs, quem fala disso nas igrejas? Por isso que não se querem falar sobre isso. Na verdade, não só sobre a violência que não querem falar, mas também de um ponto que a igreja nunca tratou. Não cuidou. Nossas emoções. O que nós fizemos com nossas emoções? Eu falo nós porque nós estamos nesse contexto, né? Nós espiritualizamos tudo. É isso. E aí, o que tem agora? Vergonha social dentro da igreja, muitas doenças psicossomáticas e a liderança não sabe lidar. Mas eu vou deixar você falar mais um pouquinho, que eu tô indo. Não, eu quero que você fale. Até porque, assim, uma das riquezas que eu venho dedicando a minha vida a falar é sobre essa riqueza emocional. Sim. Tanto é que, na época que a minha mãe se afastou do evangelho, minha mãe tem 65, 66 anos, nem lembro. Beijo, mãe, te amo. Ela teve depressão e foi tida como o quê? É frescura. Falta de Deus. Né? Precisa orar. A dita frase, né? A maldita frase, a falta de uma pia de louça para lavar. Nossa. Até alguém se ver nesse lugar. E assim, eu estive nesse lugar de depressão, de transtorno de estresse pós-traumático, que foi esse o diagnóstico que eu recebi. E por um bom tempo, ainda herdando essa parte da ignorância, de espiritualizar, não, eu vou orar. E vai passar. Até eu chegar infartando no hospital. Meu Deus. E bendito seja o cardiologista, que olhou bem para mim e perguntou assim, você passou algum nervoso? Eu disse, vários. Aí ele, mas você falou, você se posicionou, eu disse, eu não posso, é caso de polícia, se eu falar vai dar tudo errado. E ele disse, você precisa de psiquiatra. Olha só. Porque qual era a ideia que eu tinha? Psiquiatra é para quem tá rasgando dinheiro, quem tá jogando cadeira. Tá maluco. É para doido. E aí eu falei, eu vou mesmo. Por quê? Crises e crises de ansiedade, pânico, meus filhos entravam na cozinha, já imaginavam um monte de coisa. Vai explodir o fogão, eles vão se cortar com a faca, vai quebrar alguma coisa. Eu imaginava todo aquele horror.
Aí fui pro psiquiatra, comecei a tomar medicamento, fazer acompanhamento, e graças a Deus. O psiquiatra me apresentou quem? A psicóloga. Então, assim, aí seguindo o processo terapêutico, não abro mão. Meus 3 filhos fazem terapia, nós 4 lá em casa, não abro mão, em hipótese alguma, porque já foi a era desse público ignorar. Sim. Não tem como mais tapar o sol com a peneira. Que é o caso da mulher que eu falei aqui no início, né? De Juízes 19. Tá escrito lá, minha gente, que ele lhe falou o coração. Foi onde? Nas emoções dela. Nas emoções. E porque conseguiu prender as emoções dela, ele dominou todo o resto. Acabou com a vida dela, né? Pois é. As emoções, o que nós, do contexto religioso, fizemos com elas? Silenciamos. Se você está com problema no coração, cardiologista. Nos ossos, ortopedista. E das emoções? Vamos orar. Vem para o culto de libertação. O contexto religioso fez isso por décadas e décadas. Então a gente não sabe lidar com as emoções. Verdade. A gente espiritualizou. É isso. Né? E profissionais capacitados, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Mas o contexto religioso que nós fazemos parte colocou isso em outro lugar, que não cabia. E esquecendo que somos corpo, alma, emoções. Espírito. Pois é. E aí, nessa de não olhar para isso, vem o viés também teológico, né? Espiritualizar e colocar uma verdade em cima que é mentira, na verdade. Né? Aquele líder que se coloca num lugar de detentor de todo saber, acha que pode resolver aquilo num gabinete. E não é verdade. Não é. Pode até matar, inclusive. Porque ele não é capacitado para aquilo, mas... É uma longa história. Muitas histórias. E aí, 2020, veio pandemia. 2019 não consegui falar em igreja, 2020 pandemia, começaram a ser as lives, né? Foi, né, nesse período aí que a gente... E eu amei aquilo, porque as igrejas começaram a falar, ó, fala na live tal, vai ter culto assim, online, e eu pensei, eles estão tão sem assunto, estão tão sem o que fazer, que eles me convidaram, e eu tava adorando aquilo ali. Em casa, eu me arrumava, era 3, 4 lives por semana, me arrumar, colocar perfume lindo, maravilhoso para fazer live. Pronto para evento. E aí foi crescendo. 2021 veio outra função dentro da UAB também. Aí as igrejas começaram. Final de 2020 já começou os eventos presenciais, né? Então, final de 2020 e 2021 também começaram a abrir. Ainda vejo muita resistência. Por quê? Falar sobre acolher mulheres vítimas de relacionamento abusivo e violência doméstica, que tem diferença, tem ganhado, infelizmente, uma década aqui, de lá para cá, né? Tem ganhado um discurso com viés muito ideológico. Então, a igreja não está preparada e não se preparou para saber diferenciar. Então, algumas me chamam com restrição, porque entendem que a minha fala de empoderar uma mulher, que é uma palavra, inclusive, que eu não gosto, né? Eu prefiro apoderada, que na nossa palavra de Deus, a nossa palavra que eu digo que a gente segue, né? Tem a palavra apoderada pelo Espírito Santo. Verdade. Lucas fala isso. Verdade. Ela foi apoderada pelo Espírito Santo e abriu a boca e o ventre da outra estremeceu. É isso. Então a igreja não entende isso e confunde o empoderada. E quando eu digo igreja, as mulheres não entendem esse poder do Espírito Santo. E aí vem todo esse enfrentamento da violência, o acolhimento às vítimas, mas num viés de empoderamento totalmente ideológico. Distorcido. Do propósito divino. Mas por quê? Assusta. Porque não se preparou. E até a falta de conhecimento. Sim. Qual é a diferença, então, do abuso para a violência? Assim, relacionamento abusivo, tóxico. Isso existe em qualquer esfera. Você tem que se conhecer para saber a diferença. Dele pode se tornar uma violência doméstica. Relacionamento tóxico, por exemplo, a pessoa é narcisista, ou a pessoa tem algum outro tipo de transtorno, ou ela é chata mesmo. É ruim. É invejosa, ruim. Faz parte ali da característica dela, mas dá para conviver. É ruim. É contornável, né? Torna um ambiente ruim, tóxico, abusivo. Ultrapassou um pouquinho. Ultrapassou como? Tirando a sua identidade. Você não pode falar, te silencia, te coloca numa caixinha que você de sobrevivência, sabe? Sim. E você vai levando.
saiu do tóxico e foi para o abusivo. Do abusivo começa o xingamento, o tapa, o roubo, as difamação, as calúnias, aí virou crime. Uau. Então, falam assim, eu vivo relacionamento abusivo. Às vezes eu conversar, eu falo, não, os dois ali, né, são abusivos, né? Não é bem assim, não. Vamos resolver, né? Eu vivo num relacionamento tóxico. Tóxico como? Você pode ser você? Posso, porque eu tenho... Então não é tão tóxico. Então você tem que ver aqui primeiro para ver se cabe na violência doméstica. Então, a violência doméstica é um resultado do relacionamento tóxico e abusivo não tratado. Daquela mulher ou homem que não se posicionou. Aí vai desencadeando. Vai até virar a violência, que são 5 tipos que a lei descreve: patrimonial, física, psicológica, moral e sexual. Que para mim das 5 a pior é a psicológica, porque ele já vem lá do início abusivo, tóxico. Quando chega na violência, você tá sem identidade. Desconstruída. E eu falo você, mulher, porque são as maiores vítimas. Sim. Que também falam muito sobre isso, né? A igreja também fica meio assim, vou dar poder à mulher. Porque a fala é muito para a mulher. Por quê? Por causa do gênero mesmo feminino. Quem morre mais por violência doméstica? Porque o homem também sofre. Sim. Mas ele não tem uma lei específica, mas tem a lei que protege ele, só não tem uma lei específica. Por quê? Quem morre mais? Gênero. Mulher. Mulher morre pelo gênero. Nós morremos, somos mortas porque somos mulheres, ponto. Depois vem o motivo. Que tal? Eu vou matar essa semana aqui em São Paulo. A gente teve o caso do rapaz que matou a filha e a mãe. A menina de 8 meses. Meu Deus. Por que você matou? Porque eu não queria sustentar uma mulher. 2, no caso, minha filha e ela. Que isso? Banalidade pura. A menina de 8 meses. Uma mulher. Olha isso. A mulher também pratica violência doméstica, sim. Mas não é pelo gênero. Uma mulher não mata porque ele é homem. Mas por causa do motivo que ela deu a ela levar a ela fazer aquilo. E aí parece contraditório o meu trabalho, mas não é. Mulher, ela mata na alma. Nós somos ruins. Olha isso. Nós vamos minando a alma daquele homem. Veneno, falas, para tirar a masculinidade dele. E depois a gente mata. O homem é o contrário. Ele mata pela honra dele e por ela ser mulher. Depois ele dá os motivos. Não podia ficar... Tinha que ser eu. Se não fosse eu, não ia ser mais ninguém. Porque me traiu, porque me roubou, e etc. Porque estava muito bonita, porque tirou uma foto assim, assado. Eles dão, né, vários motivos. Mas primeiro por causa do gênero. Por conta do gênero. Como que você traz isso para o contexto da igreja? Para falar isso. Então, a liderança, ela se choca quando ouve isso. Verdade. Ela não entende. Por quê? Porque insiste em espiritualizar. É fato. Inclusive, assim que saiu a notícia do meu divórcio nas mídias sociais, eu sabia que eu teria algumas agendas canceladas pelo óbvio, né? A questão do status. Do casado ou não, divorciado ou não. Uhum. E eu lembro que eu tive uma das agendas canceladas que me doeu. As outras eu já esperava, mas essa especificamente me doeu por conta dos pastores da igreja me conhecerem desde a adolescência. Uhum. E pasme, quando eu perguntei para ela, que ela não falou para mim que eu não iria mais, ela deixou o contato da agenda com a minha assessoria avisando que eu não iria mais. Aí eu liguei, eu falei, o que aconteceu? Por que eu não vou? Aí ela falou assim, Isa, você é divorciada, já tem várias mulheres aqui na igreja que estão querendo divorciar e você vai potencializar essa coragem nelas. Meu Deus. Aí eu respirei fundo e falei, olha, o contexto do meu divórcio vira um livro e não é o momento. Porém, se alguém já quer fazer alguma coisa, é absurdo dizer que a minha história em particular, que é uma história totalmente alheia ao que as pessoas pensam, para potencializar outras. É sério isso? Ela disse sim. Eu não quero que você venha, até para não incentivar as outras. Meu Deus. E eu disse, então tá, eu espero que vocês ainda são jovens, é a primeira igreja de vocês, a vida vai se carregar de ensinar algumas coisas para vocês. E cortei a relação ali. Mas eu fiquei pensando, eu falei, gente, é óbvio que muitos casamentos têm crises, né? Tem coisas que são contornáveis, é fato. Mas quanto eu ouvi de mulheres que sofreram diversos tipos de abuso, e qual é o posicionamento da igreja? Não, vai orar. Isso é demônio. Mas para o homem, porque eu tratei uma mulher assim, Jane, 30 anos de casada, abriu diversas igrejas no Brasil,
passou por um problema no casamento, adulterou. Meu Deus. Reunião de ministério. Olha, reunião de ministério. Qual foi o assunto da reunião? Os líderes disseram para o homem, o traído, no caso, vai embora, segue sua vida, porque a Bíblia te respalda para você divorciar. Deixa essa mulher aí. Essa mulher aí era mãe de 4 filhos. Pois ele foi embora. Ele foi embora para os Estados Unidos e ela ficou. O que que ela me relatou? Que quando eu entrei na vida dela, foi um pedido de uma amiga. Isa, eu tenho uma amiga muito querida, está afastada da igreja, você pode visitar ela? Posso, mas ela está resistente. Não quer mais saber de crente. E eu, com muita paciência, essa mulher foi para onde? No uso de drogas. Meu Deus. Então eu não conseguia pegar ela sã. E o dia que a gente conseguiu, foi assistente social da nossa igreja. Eu estava pegando o voo, ela me chama no vídeo. Consegui pegar ela em casa. Fala com ela. A hora que eu vi aquela mulher esquelética na minha frente. Meu Deus. Aí eu falei para ela, eu falei, vai para internação, quando eu voltar eu vou te visitar. Ficou internada. Aí começou a engordar de novo, né? Começou a ficar bonita de novo. Fui visitá-la. Sentei para conversar na casa da mãe, com assistente social e uma amiga. Aí ela me conta a história. Isa, 30 anos casada. Meu Deus. Abri diversas igrejas, adulterei. Na reunião de ministério da confissão que eu fiz, ao mandar o meu marido embora, ele foi mesmo, disseram para ele ir embora, ele foi, fiquei com as 4 crianças. Ela disse, a minha dor foi pessoas que eu ensinei, gente que eu cuidei, virar as costas para mim, e não é só virar as costas, era passar do outro lado da rua, literalmente. Aí ela disse assim, aí entrei nas drogas, levei meu filho mais velho, e o ápice da minha dor, ela contou, foi ver meu filho morrer de overdose. Meu Deus. Na minha frente. E, enquanto isso, a igreja dizia o quê? Não visita, deixa quieto, deixa lá para lá. Ela disse, eu dei a minha vida pelo evangelho 30 anos. E eu falei para ela, eu vou cuidar de você. E eu tô lembrando disso porque eu achei a foto com ela essa semana. E ela voltou a pregar o evangelho, se levantou de novo. Glória a Deus. Então, assim, esse lugar de resgate ainda é julgado. Sim. Porque qual é a linguagem do religioso? Brincou, pague lá o preço. Por isso que a frase do liberte-se, acolher, Sem julgar. sem julgar. E você citou ela e a história dela, esse é o pecado. Você falou sobre um pecado. Ela cometeu um pecado moral. Sim, Pecado, não é crime. é isso. O contexto religioso fez o quê? E faz ainda. Ela trata o pecado como crime. Como se fosse um crime. E não. E trata o crime como pecado. Não, tem diferença. É isso. Adultério um dia já foi crime, muitos anos atrás, não é mais. Na esfera, na sociedade civil. Mas no nosso contexto, isso, adultério, esse pecado moral, é maior ou mais destrutivo do que um tapa, do que um estupro marital. Olha isso. Olha que absurdo que o contexto fez. A ignorância e, eu posso ir até mais, a maldade. Fala. A maldade, porque não pensou na família dessa mulher. Condenou, né, julgou um pecado e destruiu uma família. E algo Vidas. tratável, né? E algo tratável. Por onde entrou isso, né? Pois é, vamos tratar, é pecado diferente de crime. De crime. E nesse trabalho que eu vejo ainda, eu gosto muito de ouvir, então ouço elas bastante, a justificativa que elas dão para não sair de um ciclo de violência. E muito bem quando você fala que todo relacionamento tem seus atritos. Sim. Mas existe um ciclo da violência. Eu sou casada há quase 25 anos, eu tenho atrito. Sou uma mulher muito difícil. Nossa, nem parece. Linda, fofinha, nem tanto. Mas eu sou difícil. E ok, mas eu sou maravilhosa. Então, atrito tem. Cultura diferente, ele é mais velho. Então, atrito é normal. Esse é o primeiro ponto de um ciclo. Segundo, depois do atrito, o que acontece? Um ato abusivo, um ato tóxico ou um ato violento, desses 5 tipos que eu falei. Se acontece reiteradas vezes um tipo de violência que eu expliquei, você já está no ciclo. Depois de um atrito, ele te xinga, ele faz silêncio, ou ele te bate, ou ele te estupra, ou ele te difama. E o material também. Patrimonial. Ele te rouba, quebra seus objetos. Atrito é normal, não pode ser comum, ok? Depois do atrito, o que acontece? Se for um desses 5 tipos, você já está no ciclo. Tem atrito lá em casa, acabei de falar. Qual o relacionamento saudável? Aquele que conversa, para não ter a violência das duas partes. É isso.
Não é perfeito o meu relacionamento, mas ele é saudável e busca ser saudável porque sempre tem atrito. Vamos conversar sobre os atritos. Entender emoções, maturidade, buscar aconselhamento, discipulado. A gente vai fazer alguma coisa para não cair na violência. Mas elas já estão no ciclo. Atrito, violência, fase de lua de mel. 3 fases é o ciclo. Qual a fase de lua de mel? Ele pede perdão, ele chora. Vou mudar. Vou mudar as promessas, vai para a igreja, procura psicólogo. É o melhor sexo. É o shopping, é a viagem, é as flores. É aquele conto de fada. Então, 3 fases. O atrito, que é normal, não pode ser comum. Qualquer um dos 5 tipos de violência e depois a fase de lua de mel. E nós, mulheres, já está comprovado, somos muito emocionais. Nós ficamos fixadas na fase de lua de mel. Ele me xingou, mas depois ele me amou. Ele me bateu, mas depois ele me levou no médico. Ele cuidou de mim depois que ele me bateu. É sempre assim. Ele melhora. Ele melhora. E ela fica 1, 5, 10, 15, 20 anos nessa fase de lua de mel acreditando que ele vai mudar. Não vai mudar. Não vai. 99,9% não muda. Não muda. Esses 1% eu deixo para Deus. Porque eu creio nele e acredito. Ele pode, né? Ele pode. E geralmente termina trágico. Tô indo para 8 anos nesse trabalho e não vejo. E aí ela fica fixada aqui e não consegue sair, nem se ver naquele ciclo. Quem vai fazer ela se ver? Um trabalho terapêutico. É isso. Um trabalho emocional para ela se ver em terceira pessoa dentro daquele ciclo. E aí dentro do Liberte-se, fazendo essa escuta, né? Eu falei, eu preciso criar grupos terapêuticos. Essa mulher precisa entender quem ela é. Não adianta eu dar um remédio jurídico. Não adianta eu ir na delegacia com ela, não adianta eu fazer o divórcio, fazer o pedido de pensão, a guarda, a medida protetiva. Não adianta. Porque ela vai voltar para ele ou ela vai atrair outro pior. É isso. E aí comecei os grupos terapêuticos. E aí conversando com elas. O processo terapêutico é lindo. É. E a igreja endemonizou tanto isso. É maravilhoso. Eu tenho resultados assim sensacionais de mulheres que estão voando porque elas olharam para elas. Renascem, né? Renascem e começam a voar, é lindo. Mas dentro desse ciclo, elas dão 3 justificativas para não saírem do ciclo, sem se verem. Elas não se viram, elas estão dentro do ciclo. Eu já reconheci, eu estou na fase de lua de mel. E eu acredito que ele vai mudar. Mas por que você não sai mesmo? Porque eu já te expliquei como que é, desenha bonitinho. Ela fala assim, e meus filhos? E o dinheiro? E a dependência financeira? Ele que paga as contas. E a vergonha social? Falei, opa. E aí eu presto muita atenção nessas falas. Eu comecei a separar. Essa é a mesma fala para todas as mulheres. O que muda? Filhos, dependência financeira e vergonha social. O que muda? A mulher não cristã, ela põe uma ordem. Dependência financeira, filhos e vergonha social. A mulher cristã, primeiro a vergonha social, depois os filhos e depois a dependência financeira. E eu concluí e falei assim, ela sabe o Deus que ela tem. O Deus que provê, então ela coloca lá embaixo. Os filhos, eu entendo, e é muito chocante que eu falo quando eu falo sobre os filhos. Você, quando diz que não sai de um ciclo desse por causa dos seus filhos, você está culpando seus filhos. É isso. E está ensinando para eles o que é família, o que é casamento, o que é amor, o que é união. E lá na frente vai dar ruim. Ou de uma reação abusiva da parte dele ou dela, ou ela como vítima. Mas vamos na vergonha social, no nosso contexto cristão. Por que vergonha social? Jane, que vão pensar de mim? Eu na igreja, eu tenho ministério. Eu sou líder. Eu não posso ser divorciada dentro da igreja. Eu não sei o que a minha irmã vai falar. Eu não sei o que ela vai fazer. Na verdade, eu sei, porque eu até faço. Mas eu não quero que façam comigo. As divorciadas. Porque o resultado de uma mulher que sai de um ciclo desse é qual? Se divorciar. Então, eu prefiro estar casada. Vender a família perfeita. Até porque o líder vende isso também. A reputação. Reputação. A religião faz isso.
A vítima, ela olha para aquele líder que prega família perfeita, papai, mamãe, filhinho. Ela não vive aquilo, mas ela quer estar e ora em busca daquilo. Então ela passa por qualquer coisa, porque ela sabe que se ela não passar aquilo, ela não vai conseguir alcançar aquilo ali. É fato. E as irmãs delas vão julgar ela. Porque a mulher divorciada na igreja, ela é essa tola. Ela é aquela que não fez direito. É isso. Ela não é a real vítima. Existem sim as que erraram. E tudo bem, também é vítima quando entra na esfera do pecado. Sim, sim. Mas e o homem divorciado? Quem é um homem divorciado na igreja? É a bênção de um montão. É solteiro, está disponível. É um homem de Deus. Um homem de Deus. Corre. Que ninguém pesquisa. Quando eu digo ninguém, é a maioria. Não pesquisa o passado dele. Está divorciado por quê? Paga pensão? O que é esse docinho de coco? É. Por que está livre assim? O Alecrim Dourado tá sozinho por quê? É. Aí é aquilo, né? Dentro do nosso conceito, a solteira é a desesperada. Olha Né? Ela isso. precisa casar, tá chegando a hora, precisa casar. A casada é a vitoriosa. Deu certo, casou. Ainda que Nossa, esteja no inferno. tem que estar ali casado, estado civil. Divorciada, fracassada, viúva, então. Quem é a viúva? Nem vejo mais viúva nas igrejas. Raramente. Mas esse peso ideológico sobrecai a mulher dentro da igreja. Nós vivemos um peso ideológico sobre nós absurdo. E a igreja nem fala sobre isso. Não fala mesmo. Mas traz esse peso para nós. Nós que temos que manter o casamento, manter os filhos, manter a igreja. Por quê? Quem falou que tem que ser? Está escrito onde? Olha só. E não foi ensinado para essa mulher sobre identidade de mulher. Não só de filha. De mulher. Quem é você nesse contexto? De toda a sua vida. Elas não sabem responder. Porque desse movimento, desse meu olhar, eu comecei a criar eventos para falar a elas. De onde nasceu a mentoria? Isso, Trilha da Liberdade e as forjadas. Você se forjar a ser você, a viver a sua vida. Olha isso. Porque elas vivem para o ministério, vivem para os filhos, vivem para o casamento. Porque o contexto, né, dá esse peso a ela. E quem ela é? Ela não sabe quem ela é. E eu vou te dizer, isso é desesperador. Sim. Tá? Eu me lembro que uma das perguntas pós-divórcio que me fizeram, o que você sabe, o que você gosta? Aí eu fiquei pensando assim, o que eu gosto? O que você sabe fazer além de pregar? É. Aí eu fiquei pensando, gente, eu poli minha vida só para estar no altar, divorcio, claro, vão me tirar automaticamente. E cadê? O que eu sei? O que eu sou? É desesperador. Eu passei uma experiência sobre isso que, assim, foi chocante para mim. Bem no início dos grupos terapêuticos, essa mulher se viu no ciclo e ela falou assim, eu entendi. E saiu do ciclo e divorciou, enfim. Passou alguns dias, ela falou assim, Jane, tô morando sozinha, deu tudo certo, assim. Vai no mercado comigo? Eu falei, gente, que pessoa sem noção. Eu acho que ela não tem... Ela acha que eu não tenho o que fazer. Tem cara de quem gosta de mercado. Eu não gosto mesmo. Meu marido que faz e ok, tudo bem. Tá tudo certo. Mas assim, 3 da tarde, eu acho que era uma terça ou segunda-feira, não lembro. Eu falei assim, mas por que ir no mercado? Ela falou, eu não sei o que comprar pra mim. Eu falei, opa, vou lá. Pra mim ver o que é, né? Se ela é só em noção mesmo, né? De sair da minha rotina, da minha agenda, mas eu vou, fui. Encontrei ela no mercado. E a gente conversou e eu falei, você veio comprar o quê? Ela falou assim, eu não sei. Eu não sei o que eu gosto. É isso. E ela começou a chorar. E a gente andava no mercado. E eu falei assim, você gosta de macarrão? Ela falou assim, meu filho gosta de macarrão. Eu, que tipo de macarrão? Ele gosta do parafuso. Eu falei assim, e você? Falava o nome dela. Ela, não sei. E o molho? Jane, eu não sei. E chorando. As duas já estavam chorando aí. O povo do mercado olhando. E eu falei assim, lembra do gosto das coisas? Ela falou, minha avó fazia lasanha. Eu falei, então, lembra do gosto da lasanha para você? Eu gosto disso. E nós fomos andando no mercado e ela indo lá na primeira infância para ela lembrar dos gostos, para ela descobrir o que ela gostava, porque ela cozinhava para o marido, para os filhos, e ela se perdeu nesse contexto. E esse é o maior problema. As minhas mentorias, os eventos que eu gosto de falar para as mulheres é para resgatar isso, quem ela é.
Porque se você cair num ciclo de violência, se você estiver num relacionamento abusivo, tóxico, que pode virar violência, se você não saber o que você é, você vai cair. Identidade de filha de Deus como mulher. Uau. O que você gosta de vestir? Qual a sua cor preferida? Você não precisa se perder para isso. E a igreja não fala sobre isso. Ser uma mulher virtuosa, saber postar mesa, ok, adoro tudo isso, isso é muito importante, mas quem você é? Elas casam, buscam, né, o casamento, casei, dei certo. Ela para de estudar, ela para de ler, ela não se forma em mais nada, ela se estagna. Sim. Por causa do ministério, vive para a igreja, vive para os filhos, vive para o marido. E ela? Cadê? E ok fazer isso. Tá? Eu entendo até que é um privilégio. Isso. É um presente. É um presente. Você poder se dedicar à vida do seu lar, do seu esposo e dos seus filhos. É um privilégio que eu nunca tive. Quase 25 anos de casada. E tá tudo bem. Meu marido brinca, né? Eu falo assim, eu tô orando para mim parar de trabalhar. Faz 20 anos. Ele falou assim, você é uma mulher cara. Se eu preciso te prover, você precisa me ajudar a te prover. Mas você, cara. Então você tem que trabalhar para me ajudar a te prover. Ok. Tá tudo combinado. E é um privilégio. Mas o que o contexto religioso fez? É só isso e acabou. É só isso. E não é. E falar disso como um privilégio mesmo. Porque muitas ficam em casa e dão o nome de submissão. E perdem essa sua identidade debaixo dessa palavra e ainda fala mal. Olha só. Todo dia a mesma coisa. Todo dia tem que lavar roupa. Todo dia tem que fazer o prato. Todo dia tem que fazer isso. Oi. Todo dia. Isso é um privilégio. Faça com amor. Faça como se fosse fazendo para Deus. Eu chamo isso de domesticidade. Olha aqui. Privilégio. Não precisar pegar ônibus, sair, violência. Você está dentro de casa, praticando o evangelho, lavando, passando, cozinhando, lendo, não se perdendo na identidade. Na base. Na base, mas não. Elas entregam. E se dedicam. E depois, quem é você? Uau. Ele não sabe quem é. Assim, um dos questionamentos que eu faço muito às lideranças femininas, falem sobre isso. É isso mesmo. Falem sobre isso. Não ensina só ela a postar a mesa, que é importante, mas fala um significado, postar a mesa para quê? E quem é ela que está postando a mesa? A história dela. Olha isso. Que aí a gente vai para a primeira infância. E aí na primeira infância vem as primeiras inscrições na psique, que vai trazer as emoções na fase adulta. Vamos tratar isso nessas mulheres? Mas não, né? Vamos espiritualizar. Muito fundo para descer nesse poço. Nosso balde é pequeno. Mas é papel da igreja também fazer isso. É isso. É responsabilidade da igreja. 2021, tá vendo que eu tô indo? 2021, como eu falei, esse tema, violência doméstica, ele ramificou de uma forma assim, absurda, que eu me choco ainda. Eu fui convidada pelo Estado do Rio de Janeiro a passar uma peneira nos casos de abuso religioso que chegava. Olha isso. Abuso religioso que não existe ainda no nosso ordenamento e que acontece muito. Porque de uma violência doméstica, você conversa com o casal, você vai indo, vai aprofundando, mas de que igreja que vocês são? E aí vai na igreja, e o líder, aí você vai descobrir o líder abusivo. Do líder abusivo veio a pornografia, veio a pedofilia, abuso sexual infantil dentro da igreja. Eu me vi num contexto, no final de 2021, que eu falei, mas era só as mulheres. Meu Deus. Era só para acolher as mulheres sem julgamento. Por que agora eu tenho que falar contra líderes, pastores, que abusam dos seus liderados? É a parte ruim. Não digo nem ruim. Tudo é ruim, mas é a parte que mais... como que eu posso dizer? Não que me choque também, mas que me deixa muito mal. E que realmente mexeu com a minha vida. Como os líderes, os maus líderes têm poder na igreja brasileira. Porque começou a afetar a minha vida, minha família, o meu trabalho. Isso um buraco é muito embaixo. Mas eu gosto de responsabilidade. Eu gosto de falar de responsabilidade e culpa, que tem diferença. De quem é a responsabilidade?
senão de nós mesmas. Sobre a minha vida, qual a minha responsabilidade? Quem tem que ter essa responsabilidade? Aquele algoz que faz o mal, ele tem culpa. Ele faz de forma intencional. Ele quer um benefício sexual, ele quer um benefício financeiro, ele quer poder. Mas e a responsabilidade da vida? Que é diferente de você falar, eu me sinto culpada. A palavra culpa te leva para um abismo. Literal. E esse abismo olha para você. E ele fica enorme. Você não consegue sair. Mas se você disser, diante de um problema, eu tenho responsabilidade, abre Muda. janelas. Se eu tenho responsabilidade, eu posso mudar. E se eu posso mudar, começa a vir. É automática. Então, eu sempre, quando me deparo a essas nuances do trabalho, de quem é a responsabilidade? E eu levo isso para elas também, para as mulheres. Eu costumo perguntar assim, e vou perguntar para você. Isa, quem dorme com a Isa todos os dias? Pois é. Quem vai viver o resto da vida com a Isa? Então, quem tem que cuidar da Isa? Eu comigo mesmo. Então, Ninguém vai fazer isso. ninguém. É isso mesmo. Agora, não adianta você cuidar dos seus filhos, da igreja, dos seus trabalhos. Se você não cuidar de você, nada vai adiantar. Até porque você vai ficar vulnerável a acontecer abuso, atrair relacionamentos e pessoas tóxicas. E pode ser qualquer tipo de relacionamento. Não é só Sim. homem e mulher amoroso, não. É amizade, Isso é mesmo. liderança e outros tipos aí. E quebra de um mandamento, que é amar a si Assim mesmo, né? Pra depois conseguir amar alguém. Pois é. Mas, e foi indo, e tá crescendo. E eu amo o que eu faço, amo, porque me transformou primeiro. É isso. Eu, como falei no início, né, eu me libertei de mim para parar de julgar. Uma vez que você não julga, você se acolhe. Porque eu olhei para minha história. Nunca vivi relacionamento, violência doméstica. Nunca vivi. Olha isso. Agora, me vi vivendo relacionamentos abusivos. Olha isso. Que aí é outra porta que abre. Sim. As meninas negras. Olha isso. Estudando sobre isso, ouvindo mulheres. Por que são as mulheres negras que morrem mais? Por quê? Se tudo começa na primeira infância. E eu fui estudando. Se tudo começa lá na primeira infância, essa menina negra já está sofrendo desde lá de baixo. Para lá na frente, sofrer a violência doméstica e ser morta. E foi o momento que eu olhei para mim e lembrei da minha infância e da minha adolescência. A adolescência solitária da menina negra, que ninguém quer, todo mundo deseja. Porque no nosso contexto cultural, mulher negra ela é sexualizada. É isso mesmo. E eu lembrei de todos os meninos que eu fiquei. E eu pensei, eu fui desejada, eu não fui amada. Eu fui abusada. Eu me permiti ser tocada para ser amada, mas eu era desejada. E me curei. Naquele momento que eu lembrei, trouxe a consciência para ressignificar e ver. Falei, como Jesus é lindo. É uma diferença entre ser desejada Muito. e amada. Muita diferença. E aí criei outro trabalho preventivo de falar às meninas, não só as negras, é óbvio, mas falar a elas também. Então, quando eu faço trabalho preventivo às mais novas, às adolescentes jovens, elas se chocam pela minha história, porque elas me veem longe, como se eu fosse inacessível. Né? Todo poder, o meu jeito. Quando eu falo da minha história, falo sobre isso, o olhinho delas chega a brilhar e elas falam, nossa, é isso. É a minha história com ela. É isso. Eu tô passando, eu tô vivendo, ou eu não quero viver, ou é o que eu escuto. Potencializar, trazendo conhecimento, principalmente sobre si, mas nem sobre direito, é sobre si. Para lá na frente, ela não entrar num ciclo de violência doméstica. É como um escudo. Sim. Literalmente. Quando você sabe quem você é, você busca os seus direitos. E aí você vai criando camadas de proteção. Eu sei quem eu sou, eu sei onde eu posso ir, eu sei o que eu posso fazer. Aqui ninguém vai fazer nada. E sei dar um limite ao outro, Sim. né? É até ali. Sim. A minha Isadora tem 8 anos. E desde pequenininha, acho que ela tinha uns 2 anos, eu sempre repeti para ela, filha, quem você é? Aí ela sempre fala, eu sou filha de Deus. Eu sou amada, inteligente, corajosa e linda. Incrível. Porque quando chega essa fase da escola, né? Ah, você nem sabe fazer isso, ou você não é obrigada a saber tudo. Isso. Mas você é inteligente. Parece não, de fato.
proteger a Isadora. E assim, ela se acha aquele black dela, né? Desde pequenininha. Eu encontrei um vídeo dela com aquele cabelinho ainda curtinho. E alguém no vídeo falou pra ela: Nossa, você é muito fofa. Ela, fofa, nada. Eu sou maravilhosa. E assim, desde pequena, inculcando nela Sim. quem ela é. É muito importante essa fala da rede de apoio dela ali. Sim. Potencializar, né, essa identidade dela. Eu tenho uma neta de 6 anos, mas ela sempre falou que ela é linda. Olha aí. E eu falo assim, além de a gente falar, né, meu marido é muito mais babão do que eu, ela, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, ué, quem falou isso pra você? Que você é linda. Ela, vovó, eu nasci linda. Ai, gente. E qualquer pessoa que perguntar por que você é linda, ela fala, eu nasci linda. Mas Meu Deus. a neurociência diz que até os 4 anos de idade, nossa autoestima, a autoestima da mulher, está em 96%. Uau. Até os 4 anos. Eu olho para ela e falo, é isso. Chegou nos 96. Mas a mesma neurociência diz que aos 18, isso está em 4%. Que isso? Primeira infância, dos 4 aos 15, 16, acontece alguma coisa na nossa vida, ou muitas coisas na nossa vida, que a nossa autoestima cai absurdamente. Fase que você está começando os primeiros relacionamentos. Olha aí. Por isso é importante a rede de apoio validar. Sim, muito. Essa Ensinar. construção. Olha só. Muito importante, porque você não sabe o que vai acontecer, porque você não está 24 horas com ela por dia, a vida dela, Sim. dos 4 até os 18. O que possa vir a acontecer para a autoestima dela cair tanto. Isso. Que ela pode ouvir ou que alguém pode tocar e tantas atrocidades que vai acontecer. Inclusive, eu tenho uma conversa, aproveitar e dizer isso para quem tem meninas em casa, né? Tem um livro chamado Pare, da editora Vida. Fantástico, porque é um livro lúdico e tem o pare literalmente de semáforo. E tem Sim, um legal. corpinho de uma criança mostrando as áreas de cuidado, de atenção perfeito. e proibido. Perfeito. E a Misa adora, antes de dormir, a gente senta e fala de alguma coisa. E ela Muito pegou bom. esse livro, eu comprei esse livro para ela, Muito bom. para falar sobre as áreas de risco. Instrução. Porque ela, assim, ela tem 8 anos, mas ela é imensa. Ela Sim. calça 35. Sim. E assim, ela é muito grande, ela é bonita e ela é carinhosa e ela gosta de conversar. Ela é a minha versão mini. Sim, a gente vê. Quando ela abre as lives, faz vídeo. Ela é minha versão mini. Então, a única forma de proteger é validando quem ela é, o que Instruindo. ela de fato merece. Eu tenho 2 rapazes, né? Que é um de 14 e o Bia, o Xande de 19. E os meninos, eu forjo eles para saber tratar ela. Isso. Então, abre porta de carro e traz coisas para ela, tá sempre validando quem ela é, porque ela precisa ter uma referência de como ela merece ser Sim, tratada. isso. E é o que eu mais digo para eles. A forma que vocês tratam ela é como ela vai entender que ela merece ser tratada. Isso. Então, trabalhem comigo. E aí tem dado muito certo. Então, fica a dica, né? Para todas as mães de meninas aqui. É um trabalho preventivo que toda a sociedade precisa fazer. Você faz dentro da sua casa, e aí ela vai para a sociedade, a escola precisa fazer, e aí ela vai para a igreja precisa fazer. Inclusive, por falar igreja, a nossa igreja Batista Atitude em Alphaville tem um programa para meninas, que Muito é de bom. 7 anos de idade até 15 anos. Olha que coisa mais linda. Chama Mensageiras do Rei. Que lindo. Para falar de um todo no universo feminino à luz da Bíblia. Perfeito. Então elas aprendem de tudo sobre elas, sobre Perfeito. a sociedade. Perfeito. E assim, é uma ambiência, né? De forjar mesmo, de fazer crescer. Que lindo. Jane, amiga, fala para mim, né? Perto de acabar, mas vamos lá. Que conselho você dá para uma mulher que está na igreja? Porque essa é a maioria que me Sim. segue aqui. Algumas não são evangélicas, né? Mas são de outras, são cristãs. Fala para mim, o que você diz para uma mulher que está sendo silenciada? Fale. Não permita que silencie você. Fala para quem? Você é filha de Deus. Você não é seu estado civil. Você é linda, maravilhosa, tem uma história e tem a responsabilidade de se amar. Eu tenho tentado perpetuar e gritar isso para as mulheres nos eventos dentro da igreja que eu vou. A minha página, ela não é cristã, ela não tem o formato cristão, ela não tem a fala cristã, porque é para mulher. Sim. Eu não pergunto, como uma mulher me pede ajuda, eu não pergunto em quem que ela crê, em quem ela votou. Não faz diferença. Não faz, ela é uma mulher, é uma pauta humana. Sim. E quando ela fala, eu sou cristã, é diferente. É isso. Né? Porque aí eu volto lá no que o Espírito Santo falou, e as minhas filhas, tuas irmãs. E aí eu falo, quem é você? Não permita. O teu pai não permitiria.
Não deixa isso acontecer. Você não é seu estado civil, levanta a cabeça e vai viver a vida que Deus te deu, linda, plena, que Ele cuida, que Ele provê. É isso que eu falo, é isso que eu tenho feito com uma equipe. Eu não sou sozinha, eu sou uma equipe hoje de 13 pessoas, para acolher todas as mulheres que chegam e chegam no mundo inteiro pedindo ajuda. Meu Deus. O Espírito Santo falou, ou eu tenho medo de desagradar a Deus, mas eu pego todas e falo assim, vem cá, você é filha de Deus, vamos viver como filhas de Deus. Uau! Tem algum projeto para 2025, algum Tem um monte. encontro? O que que vai acontecer? Ó, vou deixar aqui as redes sociais da doutora Jane, para você acompanhar mais de perto e até, né, fazer parte de alguma forma, disseminando essas boas novas, porque o Evangelho se trata de boas novas Sim, para sim. todas as esferas da sociedade, Todas. onde a gente pode transformar vidas. Isso. Então, gente, compartilhe muito esse podcast. Chama sua amiga querida do seu coração, sua mãe, sua avó. Chama elas para cá, faz um cafezinho, põe um bolinho e fala: só preciso ouvir uma Escuta coisa, isso aqui. né? Ouve. Por quê? Se não tiver consciência, elas não se transformam. Tem que trazer para consciência. Então... Tem que entender por que que eu permito ser xingada, por que que eu permito ser agredida. E com isso eu não estou justificando o outro lado, o agressor, o opressor. Não. É a responsabilidade. Qual a minha responsabilidade na minha vida? Por que que eu permito? Por que que eu acredito? Por que que eu perdoo? É isso. Para se entender. E aí é aquilo que eu falei, você vai se ver no ciclo. E você vai entender por que que você fica ali, qual a dependência emocional que você tem dentro daquele ciclo. E aí você vai conseguir sair. Vai se libertar literal. E é lindo, é lindo. O processo delas entendendo e saindo daquilo ali é maravilhoso. E não é uma folha que está escrito lá, divorciada, não é isso. Não é sobre uma folha. Quem criou o divórcio? Fala para mim. Pois é. Foi Deus. Eu vou criar isso por causa da dureza do coração de vocês. Então ele não odeia aquilo ali que ele criou. Ele odeia os motivos que levam aquilo ali, a dureza do coração, a agressão física, o xingamento. De ambas as partes. As quebras de aliança. Né? A Deus odeia o divórcio. Não é só o divórcio, até porque foi ele que criou. Ele criou um estatuto, que é o divórcio, para você não ser mais maltratada. E mesmo porque assim, as pessoas atrelam até a questão do adultério mesmo, né, da traição, a traição apenas ao adultério. Mas quantos outros níveis de traição? Né, de uma quebra de aliança, de confiança, de cuidado, de proteção, esses abusos, e essa lista infinda que você colocou aqui. Ah, não se relacionou sexualmente com alguém, mas fez tudo isso. Mas troca mensagem, mas troca imagens, rouba. Né? Esconde dinheiro, difama, fala, né? Para a família ou para terceiros. Tem tanto adultério do que deveria realmente ser um casamento. Tem muitas nuances aí. Olha. Mas a igreja, e aí eu bato na igreja mesmo, no contexto da igreja, só ensinou um tipo de adultério. Não deixa isso claro? Não deixa claro. Vai na palavra. É isso. Adulterei, mudei, modificar. O quê? Quebrou o quê? Pois é. É uma quebra. Sim. É uma quebra. Sim. Bom, eu espero que vocês aproveitem bem muito esse conteúdo. Porque lembrei o que eu quero falar. Foi rico, tá? Fale, não. Você falou de juntar as irmãs, a irmã, a mãe, eu lembrei. A avó, a tia. Isso. Potencializa as mulheres. Potencializa sua irmã, sua mãe, sua filha. Potencializar a identidade. Não fale mal de agressor. Não fale mal do opressor. Não fale mal do outro. Não diga, ele é assim, ele é feio, ele é isso, ele merece cadeia. Não, isso é o seu pré-julgamento, ainda que ele mereça. Você vai potencializar essa mulher. Olha. Porque eu escuto de muitas, Isa. Eu fui pela força dela. Porque ela acredita tanto em mim, que eu não preciso disso, que a força dela que me fez ir. Olha isso. Então você tem que estar ali. Eu sou rede de apoio, eu vou acreditar. Não é dizer, tá aí porque gosta. Não, ninguém gosta de apanhar. Pesa Tem isso. outras nuances sobre isso, mas não é sobre isso. É a dependência, é a história, é a formação da primeira infância que faz que ela ficar naquele ciclo. Então não julgue essa mulher, acolha e potencializa. Todo momento. É isso.
Está dito, eu sinceramente espero. Sabe o que você faz? Reúne uma mulherada aí, onde você estiver, coloque esse podcast e depois falem sobre isso. Como começamos esse podcast falando em Juízes 19, que é um assunto que tem que ser dito e dito por alguém que dá vida literalmente pela causa. Dar vida pela causa. Uma coisa é falar sobre, outra coisa é dar vida como você tem dado. E eu quero te agradecer. Muito obrigada. Tenho certeza que foi obrigada é minha. Muito, vai ser. É como eu falei no início, muito obrigada por entender o meu chamado. Eu preciso dar voz a ela. Então, a alegria vem de você ter reconhecido esse meu trabalho para dar voz a ele, que foi o que o Senhor mandou eu fazer. Uau, muito obrigada. Vá e solte outras. Amiga, considerações finais. Ali, você, mulher, que se vê num ciclo e não sabe como sair, não sabe nem por que está nesse ciclo. Você é linda, você é capaz, você vai conseguir. E acredite, você não é seu estado civil, você é filha de Deus. Maravilhosa. Coisa mais linda. Bom, considerando tudo que ouvimos hoje, há uma passagem bíblica de uma mulher que ficou 18 anos encurvada. E num sábado, parecendo ser um sábado comum, é Jesus que está ensinando na sinagoga e ela está lá, mesmo não estando bem. Ela para ouvir o que ele tem para dizer. Aí, de repente, é ele que para tudo para atender ela. E ele libera uma palavra sobre ela. Vem para cá. Ela teve que se mover, sair lá do fundo da sinagoga, porque no contexto religioso, mulheres daquela época, mulheres e deficientes tinham que sentar no fundo. Ou seja, na escala de prioridades, a mulher e a deficiente tá lá no fundão. Mas aí Jesus aparece dizendo que para essa mulher vem para frente. E com um custo alto, por conta dos fariseus, do contexto religioso, Jesus chama. E ela, a doida vai. Sem Jesus dar nenhuma promessa, só diz vem. E ela dá movimentos em torno dessa transformação. Deus é um Deus de movimento. E esse podcast é para te ajudar a fazer movimentos intencionais em torno da transformação que você quer viver. Qual é o movimento? Hoje está cheio de clareza para você aqui em tudo que a doutora Jane entregou. Está tudo muito explicado e você pode ver mais nas redes sociais dela, acompanhando. Sim, pode. E 13 mulheres é sua rede de apoio? Sim, um grupo. Que trabalham juntas. 11 mulheres, 2 homens. Então, amiga, você não está sozinha. Coloca isso na sua cabeça. Pode não ter alguém aí do seu lado fisicamente, mas nós estamos aqui para pegar sua mão e te ajudar a sair desse fundão da sua história e ser protagonista, com toda a responsabilidade. Jesus disse, vem, ela foi. Quando ela chega lá na frente, ele só tocou nela, liberou uma palavra e disse, você está livre. O que ele fala, solta ela. Nós estamos falando aqui há mais de 1 hora para te soltar. Isso. Você só precisa inclinar seus ouvidos ao invés das suas orelhas, né? Porque tem gente que só inclina as orelhas, não inclina os ouvidos. Então, ouça. Ela foi liberta e no momento ali teve um tumulto, o pessoal começou, não é justo, né? Hoje não deveria, não é momento, nesse lugar, porque sempre haverá ruídos. Vão falar de qualquer jeito. De qualquer forma. Só que o que ela faz? Ela foca na cura dela, na vida dela e vai celebrar. É o meu convite para você hoje. Pega tudo isso aqui, mova-se de forma intencional, conte conosco para te ajudar de alguma forma. Aqui nesse podcast tem aqui os e-mails, os contatos que você pode entrar para que você possa ser ajudada. E o mais incrível foi que Jesus deu uma resposta para quem estava ali gritando, não foi ela. Ele disse assim, ela está assim há 18 anos. Jesus viu o dia que começou e estava ali para ajudar a terminar. Acredite, ele viu a origem, ele viu onde começou, na primeira infância, todas as concessões abertas na sua história para você viver esse estado que você está hoje, mas nós estamos aqui para dizer que você não precisa terminar desse jeito. A escolha é sua. Conte com a gente, que Deus abençoe sua vida. Amiga, obrigada, maravilhosa, foi tão lindo. Muito bom, foi maravilhoso. Juntas, Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio. Obrigada, produção, intercessores. Tá lindo aqui, viu, minha gente? Um beijo, até o próximo episódio.